Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro. E a gente começa esta edição com um incêndio de grande proporção que atingiu duas empresas e uma casa no bairro Jardim União, em Salto. O incêndio começou às 6 da tarde e destruiu materiais e equipamentos de uma fábrica de tinta. Até às 10 da noite, equipes do Corpo de Bombeiros de Salto, Itu e Sorocaba e um grupo formado por brigadistas de empresas combatiam as chamas em um depósito de recicláveis da mesma rua. As chamas e a fumaça atingiram grandes alturas. Até a estrutura da lâmpada de um poste derreteu. Uma faísca pode ter causado o incêndio. Um trabalhador estava fazendo um serviço de solda e essa solda chegou em contato com um material inflamável que por diversas consequências pegou na empilhadeira e daí foi pegando nos materiais combustíveis que a empresa armazena. Testemunhas disseram ao Corpo de Bombeiros que o fogo se espalhou rapidamente porque o tambor de uma empresa, essa primeira empresa que foi atingida pelas chamas, vazou. O material inflamável desceu pela rua e foi parar naquele terreno lá embaixo, onde era armazenado o material reciclável. O fogo atingiu a casa de Manuel, vizinho do depósito, há 4 anos. O tratorista ficou só com a roupa do corpo e não pôde entrar para avaliar os estragos. Na hora do incêndio, ele estava no médico. O meu filho me ligou que estava pegando fogo aqui, isso era na minha casa. Eu falei que não era, né? Daí chegou um amigo meu que foi lá para avisar eu, para conferir que a minha casa estava pegando fogo. O fato de as duas empresas atingidas terem materiais inflamáveis dificultou a ação dos bombeiros. A dificuldade girou em torno da quantidade de material inflamável, né? Por um lado, materiais como plásticos e a outra como solventes, né? Então são materiais distintos que requerem trabalho específico do Corpo de Bombeiros. Os prédios atingidos foram interditados. Apesar disso, ninguém ficou ferido. Em Sorocaba, a noite também foi de correria para o Corpo de Bombeiros. Ao todo, foram 5 ocorrências de fogo em vegetação. No Jardim Cruzeiro, Jardim Zulmira, Cajuru, Éden e também no Paineiras. Felizmente, ninguém ficou ferido e os incêndios não atingiram nenhuma casa. Esse tipo de ocorrência, infelizmente, é comum quando o tempo está assim mais seco. Mas é importante lembrar que queimada é crime ambiental e quem causar um incêndio ainda pode pagar multa. E na tarde de ontem, um canavial às margens da rodovia Antônio Romano em Esquincariol também pegou fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros de Tatuí, o incêndio de grandes proporções exigiu a atenção dos motoristas por conta da fumaça. A via foi devidamente sinalizada, mas não precisou ser interditada. Depois de 3 horas no combate às chamas, o incêndio foi controlado. E agora nós vamos às informações do trânsito na região. 7 horas e 4 minutos, a movimentação e as notícias das principais ruas, avenidas e rodovias da região. Quem nos informa a partir de agora é o Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham a Noticidade Manhã. Hoje eu estou aqui na Avenida Moreira César, região central de Sorocaba, na altura da Praça 9 de Julho. Como podemos ver o trânsito neste momento, olha só, intenso. O motorista encontra muitos carros, muitos veículos aqui na avenida em direção à Avenida Juscelino Kubitschek, ao centro de Sorocaba e também a região da Avenida Barão de Tatuí. No sentido contrário, também temos um tráfego intenso de veículos, aqui um trânsito grande de veículos dos motoristas que pretendem acessar a zona oeste da cidade ou então descer em direção à Avenida Eugênio Salerno para pegar a Avenida Afonso Vergueiro. Agora a gente fala da situação nas rodovias. Atenção aos motoristas, um acidente deixa o tráfego lento no quilômetro 53 da rodovia Anhanguera, em Jundiaí. Um engavetamento entre 4 carros interdita uma das faixas no sentido São Paulo. Uma pessoa ficou ferida e o resgate está sendo feito neste momento. Por isso, evite o trecho e, se puder, use a rodovia dos Bandeirantes para ir a São Paulo. Já no sistema Castelo Raposo, o trânsito lento também é na chegada a São Paulo. O sentido interior segue
segue sem tráfego intenso, com tráfego livre. E ontem tivemos um acidente em Itu. Um caminhão que transportava combustíveis bateu em uma pilastra de um pedágio. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma carreta que seguia atrás do veículo também se envolveu no acidente. O motorista do caminhão ficou por 1 hora preso às ferragens. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Sorocaba. O motorista da carreta nada sofreu, a pista não precisou ser interditada. Fernando, essas foram as informações do trânsito. Daqui a pouco eu volto para falar sobre uma oportunidade de estágio para os estudantes do ensino médio. Sete e 8, a empresa que fornece água a Itu decretou racionamento na noite desta quarta-feira. O abastecimento na cidade foi interrompido das 8 da noite até as 4 horas da manhã de hoje. E esta medida deve continuar até que os reservatórios que abastecem a cidade alcancem o nível ideal. Veja na reportagem de Nolan Robertos e Vinícius Machado. A academia ficou vazia, encerrou as atividades 40 minutos antes do que o comum. É que os alunos não gostaram de uma orientação da professora. Nós estamos pedindo que sejam bem conscientes, que os banhos sejam bem rápidos, porque eu sei que na casa deles também não tem, então eles querem aproveitar a academia, porque nós temos o depósito, né? Temos o depósito até que razoável, mas para todo mundo possa tomar banho à vontade, não há condições. O serviço sempre foi oferecido e agora, com a falta dele, Fernanda tem medo de prejuízos. Diminuindo nosso público, diminuindo nossa renda, aí fica mais complicado pra gente que vive disso, né? Dona Dita já conhece a rotina do racionamento. Na casa dela, a máquina de lavar está de enfeite. É que consome muita água. Eu lavo tudo na mão porque não vou gastar um monte de água para lavar um pouquinho, porque demora, né? Enche, depois solta, torna a encher. A rotina de mãe e filho é madrugar. Primeira tarefa do dia, 5 da manhã, para encher o galão. É revoltante, porque os políticos, quando eles vão fazer a campanha de eleição, eles prometem que não vai faltar água, que vão resolver o problema, que vão construir isso, construir aquilo, mas a verdade é que eu não sei o que acontece, ninguém faz uma coisa, não dá uma solução definitiva para o problema de água da cidade. A falta de água na casa do cidadão, de acordo com a Prefeitura de Itu, é só até que os mananciais da cidade se restabeleçam. Por conta do verão mais quente dos últimos 26 anos, a maioria deles trabalha com 90% abaixo da capacidade. O que agrava o problema é a falta de chuva. Ainda segundo a Prefeitura, no mês de dezembro choveu apenas 100 milímetros na cidade. O esperado era 230. As temperaturas ficaram 5% mais altas do que a média durante o verão, o que faz com que o consumo de água aumente. Mas o seu Carlos lembra que, pelo menos na casa dele, o problema com a água não acontece apenas nos períodos sem chuva. O racionamento é direto, é todos os dias, desde que eu moro aqui há 7 anos. A água chega de manhãzinha, 10 horas da manhã já não tem mais força para sair na torneira. Tá difícil. Inclusive em Sorocaba, além do sofrimento dos moradores na rotina diária, por falta de água, a revolta maior agora vem dos comerciantes também, que dependem da água. E o reflexo, eles sentem aqui, ó, no bolso. Com a clientela reduzida, o ritmo do salão ficou bem mais calmo, motivo de preocupação. Mesmo com habilidade com a escova e o secador, o rendimento caiu. Tudo por conta da falta d'água no bairro Júlio de Mesquita. Tudo envolve a água, né? Como você vai fazer uma escova sem o cabelo tá limpo, você fazer um penteado sem o cabelo tá limpo, você aplicar fazer uma química em geral. Beatriz conta com a boa vontade e com a compreensão das clientes para não fechar as portas. Tenho pedir desculpa para a cliente, pegar um baldinho de água, lavar na canequinha, vamos dizer assim, lavar na canequinha para poder terminar o serviço. A estética de animais também sofre as consequências. A torneira sem água afastou os clientes do banho e tosa. Eram, em média, 20 por dia. Está parado, estamos há cerca de 20 dias sem água, o prejuízo é imenso. A rotina mudou no pet shop do Campolim, Zona Sul. E os filhotes agora recebem água comprada. Mais custo, mais prejuízo acumulado no fim do mês. Extremamente assustado, porque não estou vendo perspectiva de melhora.
Um jovem de 16 anos ficou gravemente ferido depois de cair em uma máquina de misturar farinha de uma empresa de suplemento alimentar no Jardim Santa Cruz, em Tietê. Segundo o Corpo de Bombeiros, funcionários da empresa precisaram desmontar a máquina para retirar a vítima. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade com várias fraturas e permanece sedado. 7h14, o recado agora é para os estudantes. Estão abertas as inscrições para o acesso à escola. O programa visa oferecer oportunidades de estágio na área de informática nas escolas estaduais. Quem tem as informações de como e de quem pode participar da iniciativa é novamente o Pedro Leão. Fernando, em todo o estado são 11 mil bolsas de R$ 380 para os estudantes do ensino médio. Só em Sorocaba são 200 vagas. E os detalhes eu converso agora com Marco Aurélio Bugni, dirigente da Regional de Educação, dirigente regional de educação. Marco Aurélio, como estagiário, qual é a função desse aluno? Bom dia. Bom dia. O aluno tem a função de gerenciar a sala de informática da escola estadual. A sala de informática é a sala de inclusão social, pois toda a comunidade pode usar a internet na escola estadual. Então, para ele fazer essa orientação, orientar as pessoas dentro da sala, ele recebe uma capacitação? Isso, ele recebe um curso inicial e durante o estágio ele também recebe outras capacitações. Como funciona o processo de seleção desde da inscrição? Olha, ele faz a inscrição gratuita no site da Educação, né, de São Paulo, e depois ele passa por uma prova que ela é classificatória, não é eliminatória. Aí, quando as vagas vão abrindo, ele vai sendo selecionado de acordo com a sua pontuação. A idade desses alunos que podem participar? São todos os alunos que cursam o primeiro e segundo ano nas escolas estaduais do ensino médio. Qual é a carga horária do trabalho? Eles estagiam durante 4 horas diárias no contraturno da escola, né? Eles podem escolher, então, entre manhã, tarde e noite? Isso, qualquer um dos períodos, fora aquele que ele estuda. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Bom, as inscrições elas seguem até o dia 12 de fevereiro e para se inscrever basta acessar o site da Secretaria de Educação, que é o www.educação.sp.gov.br. Ótima oportunidade extracurricular escolar, Pedro. Obrigado, viu? A Defesa Civil de Sorocaba fez uma vistoria nas casas atingidas por um caminhão que assustou moradores da zona oeste da cidade nesta quarta-feira. A ocorrência causou a morte de 2 pessoas durante uma perseguição. A análise da Defesa Civil constatou que nenhuma das casas do Jardim Simos vai precisar ser interditada, porque não corre risco de cair. Durante a perseguição, o caminhoneiro derrubou colunas e passou por cima de uma viatura. Ele ainda derrubou 2 postes e a energia elétrica já foi restabelecida no local. A quinta-feira deve continuar bem quente em toda a região. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde a mínima será de 22 e a máxima, olha só, pode chegar aos 36 graus. Isso mesmo, calorão. Confira como fica o tempo em outras cidades da região. Em Tatuí, as temperaturas variam entre 23 e 37 graus. Serquilho registra a mínima de 22 e máxima de 36 graus, mesma máxima prevista para Jundiaí. Em Itapetininga, a mínima deve ser de 22 e a máxima de 35 graus. 7h17, e com este calor intenso, quem passa a receber tratamento especial são os moradores do Zoológico de Sorocaba. Até sorvete passa a ser servido junto às refeições. Se está difícil para a gente aguentar o calor que tem feito nesse verão, imagina para quem tem um agasalho de pelos no corpo. A gente toma água, mas como será que os animais se refrescam? Eu acho que a água também, não. Acho que tem que jogar uma água com mangueira para refrescar um pouco. Boa ideia. E é assim mesmo que os tratadores do Zoológico Quinzinho de Barros, em Sorocaba, ajudam os elefantes nessas altas temperaturas. E olha que os paquidermes ainda podem usar as orelhas para se abanar e a tromba para espalhar um pouco mais a água. Nesse calorão, um ser humano pode, por exemplo, parar na frente de uma barraquinha de sorvete e comprar um para poder se refrescar. Os animais, em tese, não poderiam fazer o mesmo. Só que aqui no Zoológico de Sorocaba, eles tomam sorvete sim.
Na receita vão diversas frutas, até banana com casca e água. Para você ter uma ideia, tem até sorvete de peixe. Parece bom, só que eles não são feitos pra gente. Os picolés ficam amarrados nos galhos e os ursos de óculos ficam curiosos no início, mas não resistem à delícia gelada. Eles são os que mais precisam se refrescar. É um animal que mora nos Andes, em temperatura fria e altitude alta, ou seja, ele nunca recebe um calor como esse, inclusive como está fazendo hoje. Mas aqui a gente compensa, a gente fornece uma piscina, uma cachoeira para ele. Ele está bem contente, ele falou para mim isso. Aqui quem aproveita o verão mesmo é quem tem piscina em casa. Por exemplo, o hipopótamo, a ariranha e a anta. São várias estratégias para baixar as temperaturas, mas nenhuma pode ser artificial. Tudo feito para o bem-estar deles. Não é indicado ar-condicionado nem ventilador para os animais. O vento excessivo é prejudicial ao animal. A gente não sabe se isso está atrapalhando ou ajudando. Então, a gente coloca situações mais naturais. Sete 7h22, não perca a hora. Futebol, o São Bento chegou à liderança da Série A2. Fora de casa, o Bentão venceu nesta quarta-feira o time do Osasco por 3-1. E ao contrário do São Bento, pela Série A1, o Atlético Sorocaba decepcionou dentro de casa ao perder por 3-1 para a Portuguesa. Já o Ituano foi a Rio Claro e empatou em 1-1 com o time da casa. O destaque da rodada fica por conta da sexta vitória do Palmeiras em 6 partidas disputadas. E o Corinthians, que depois de perder a 4ª partida consecutiva, pode ver Alexandre Pato ir para o São Paulo em uma negociação que ainda envolve o meia Jadson do tricolor. Vamos aos gols. A Polícia Militar reforçou o efetivo e escoltou o ônibus do Corinthians até a chegada ao Pacaembu. Lá dentro, os torcedores protestaram mantendo silêncio durante a entrada da equipe em campo. O clima estava tenso e a polícia precisou usar a força para conter um princípio de tumulto entre os próprios corintianos. Alguns mais exaltados foram levados para fora. Enquanto isso, a equipe não encontrava o caminho do gol. Melhor para o Bragantino, que abriu o placar com um gol contra do zagueiro Felipe. Em outro cochilo da zaga do Timão, Dácio fez o segundo. Antes do fim da partida, jogadores ainda ouviram a torcida protestar contra a possibilidade de greve na rodada do fim de semana. Pato, que não havia sido relacionado para o jogo, acertou sua saída por empréstimo para o São Paulo. Ele foi envolvido em uma troca pelo meia Jadson, que chega ao Corinthians em definitivo. É algo que pode ser positivo para a gente. O Pato também entendeu dessa maneira que era positivo para ele. A saída do Pato se aprova? Aprovo. Acho até que combina com o São Paulo. Foi a 4ª derrota seguida do Corinthians no Campeonato Paulista. Mas o dia da equipe, que não terminou bem, começou bem antes de a bola rolar aqui no Pacaembu. O presidente Mário Gobi entregou à polícia e ao Ministério Público as imagens gravadas pelo circuito interno do CT. O material que o Dr. Mário Gobi acaba de me entregar possibilita grande parte em identificar as condutas de cada um e identificar exatamente quem seriam os autores do que ocorreu dentro do CT do Corinthians. Na saída, o dirigente ainda disparou contra as pessoas que invadiram o centro de treinamento. Eu gostaria que elas fossem banidas de qualquer prática de esportes no Brasil. Além de Cartola, Gobi também é delegado de polícia e não gostou quando foi questionado por que não deu voz de prisão aos invasores. Você quer que eu sozinho saia prendendo 300 pessoas como o He-Man ou se não como o Conan ou o Bárbaro? O Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado disse que já avisou a Federação Paulista, os clubes e o Tribunal de Justiça Desportiva sobre a greve programada para a rodada do fim de semana. A intenção é a de que nenhum dos 20 clubes da primeira divisão entre em campo. A decisão final, depois de analisado todas as circunstâncias, é sempre do atleta. Allan Kardec abriu o placar. Depois do escanteio, Cafu deixou tudo igual. Mas no finzinho, França fez grande jogada e marcou um golaço por cobertura. Palmeiras 2-1.
Tá certo. Durante a Copa do Mundo, Itu, como já dissemos aqui, vai hospedar 2 seleções, Rússia e Japão. Pensando nisso, a Cidade dos Exageros lançou até um guia para orientar empresários e comerciantes locais que é possível aproveitar as oportunidades geradas por conta do Mundial no Brasil. A Copa do Mundo é só daqui 4 meses, mas o comércio local já se organiza. Nesta loja especializada em vender os produtos gigantes da cidade, a expectativa é grande. A gente está se preparando com muito estoque de lápis, borracha, das coisas que mais vende. Então ele vai fazer um estoque bem grande, já está começando para ficar estocado já para a Copa, né? Para ter tudo, não faltar nada, né? A loja ainda prepara produtos personalizados com o tema da Copa, mas tudo ainda é surpresa. O nosso patrão, né, só vai revelar para a gente em maio, porque ele está fazendo uma coisa nova, né, uma surpresa grande igual a cidade, né? Então vamos ver o que vem aí para... O mistério está sendo grande, né? Em Itu, 2 hotéis vão hospedar as seleções do Japão e da Rússia. Além da comissão técnica, a expectativa é que mais de 4.000 pessoas desembarquem por aqui. E para que todos consigam lucrar com esse batalhão de gente que promete invadir a cidade, o governo do estado e a prefeitura lançaram essa cartilha para orientar o comércio local. O GO, Guia de Orientação Local, foi desenvolvido para definir o que cada comerciante pode ou não fazer. Aqueles que queiram se utilizar de alguma forma ou de outra de produtos da Copa do Mundo, como logo, como qualquer coisa vinculada ao que a FIFA tem sob sua tutela, você poder usá-los de uma forma correta sem ter que pagar os royalties que são comuns. O guia aponta oportunidades para vendedores que não têm relação direta com a Copa, mas que podem se beneficiar com o evento. Um produtor rural do setor do agronegócios que tem uma produção de hortaliças, como por exemplo a alface, ele pode ofertar o seu produto para bares, restaurantes, hotéis, no quais eles terão um aumento do consumo. O GO também incentiva Itu a ter ruas e praças enfeitadas, e a cidade se compromete a ser hospitaleira. Itu, ela é grande em tudo, e a hospitalidade é uma das nossas maiores forças. Participe dos nossos telejornais. Envie sugestões de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 32 38 8804. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 1h no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Avenida Eugênio Salerno, em Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!